Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério através do canal do Grupo K e o www.diretodebrasilia.com.br, recebendo hoje o general Heleno. A sua história já é conhecida no país e uma das suas características é a sinceridade e como defende os seus pontos de vista. General, o Campbell chegou a tocar levemente, mas vamos voltar à questão da segurança ou insegurança constitucional para permitir uma intervenção como essa que foi feita no Rio de Janeiro. Eu acho que a insegurança por parte de quem participa dessas operações de garantia da lei e da ordem, do lado legal, continua. Eu vivi no gabinete do comandante do Exército, na época ministro, eu vivi a votação da Constituinte. E um dos pontos que o general Leônidas, na época, teve que brigar muito para que fosse incluído como uma das missões das Forças Armadas, foi a garantia da lei e da ordem. É uma coisa até uma ironia, né? Porque imagine se isso não estivesse na Constituição hoje. Mas foi uma briga isso, briga mesmo, de ter que ir deputado por deputado, senador por senador, para não tirarem isso das missões das Forças Armadas. Por ranço de regime militar, não sei o quê, queriam tirar isso das missões das Forças Armadas. Acabou sendo incluído ali na última hora. E essa missão é uma missão complicada para as Forças Armadas, que na verdade nós não somos treinados para esse tipo de missão. E para entrarmos nessa missão, nós temos que entrar com os nossos militares sentindo-se protegidos juridicamente. Isso muitas vezes não acontece. Não acontece com a polícia e acaba se transmitindo para nós. E agora conseguiram um primeiro passo, que foi uma lei já sancionada pelo presidente, dando aos militares a possibilidade de não serem julgados pelo tribunal, pelo júri popular, em ações desse tipo. Mesmo que eles cometam um crime ou a possibilidade de serem indiciados por um crime doloso, o julgamento deles será feito pelos tribunais militares, seja os tribunais regionais, seja o Superior Tribunal Militar. Então isso deu uma pequena mudança nessa insegurança. Mas eu tenho pedido, desde a primeira entrevista que eu dei sobre o assunto, o general Vilas Boas já recentemente também tocou nesse assunto, porque nós não podemos aceitar que bandidos armados ostensivamente com armas de guerra não possam ser alvejados sem que sejam alertados. E aí, o que o pessoal pensa? Esse general é fascista, porque qualquer coisa que hoje em dia que você não é de esquerda, você é fascista. Então esse general fascista quer que as forças entrem na comunidade atirando e matando todo mundo. Não é nada disso. A regra de engajamento da ONU é muito clara. Não pode ter efeito colateral. O efeito colateral é totalmente indesejável. Mas há situações, hoje, por exemplo, houve a exibição de um vídeo onde os marginais armados ostensivamente, exibindo fuzis, pistola, botando pistola na cara dos motoristas, alvos excelentes para snipers que estivessem preparados para isso, no meio da comunidade, uma comunidade bastante urbanizada, não era essa confusão que é muitas vezes a Rocinha, a Maré, mas uma comunidade relativamente organizada, urbanisticamente, onde aqueles camaradas seriam alvos extremamente compensadores. Porque quando o sujeito entra numa missão dessa, ele não pode, no primeiro impacto, ele tem que colocar as coisas no lugar. Ele tem que se fazer respeitar. Então essa história, tudo bem, depois vamos levar a educação, vamos melhorar o posto de saúde, vamos urbanizar, isso é depois. O primeiro impacto eu tenho que mostrar quem é que manda no terreiro. General, a sua experiência no comando de ações até muito perigosas, inclusive do Haiti, foi uma coisa, né, muito, muito complicada, mas foi uma solução maravilhosa. As forças brasileiras saíram de lá muitíssimo bem, né, com resultados excelentes. Mas como é que o senhor avalia
enfrentar o crime no Rio de Janeiro sem as Forças Armadas a partir de agora? É difícil a gente imaginar isso porque as nossas polícias, o efetivo das polícias, está muito prejudicado pelo regime de trabalho da polícia, que é uma coisa muito difícil de modificar, porque isso foi pouco a pouco sendo institucionalizado. Começou meio que veladamente, sendo admitido, depois isso foi sendo institucionalizado por alguns desses governos, cujos responsáveis, alguns estão frequentando presídios, né? E com isso o policial se acostumou a ser mal pago e ter um emprego paralelo. Então ele faz normalmente 24 por 72 horas, nas 72 horas ele tem o famoso bico, que hoje é legalizado. Só que o bico muitas vezes exige mais dele do que o próprio trabalho na polícia. Os policiais cariocas, isso é outra coisa que eu tenho dito e gosto muito de ser veemente nisso aí. Dificilmente tem uma polícia no mundo mais corajosa que a polícia carioca, tanto a civil quanto a militar. Porque enfrentar essas operações que eles enfrentam é uma coisa assim para super-herói, né? E o que tem morrido de policial é a maior prova de que há uma séria desvantagem para quem está do lado da força legal. Isso é muito sério, né? E eles nunca se acovardaram. Eles sempre, até quando não estão de serviço, eles têm uma formação muito sólida nessa história de colocar sua vida em risco, que não é fácil, hein? Colocar a vida em risco não é uma decisão muito fácil. São destemidos. Eles são extremamente destemidos. Agora, general, o senhor tocou numa palavra, numa frase aí que me parece enigmática. Existe ainda hoje o ranço contra os militares? Existe essa possibilidade? Porque os militares... O militar sempre atuou na vida institucional brasileira. O senhor acha que ainda permanece esse ranço? Não tenho nenhuma dúvida. Não tenho nenhuma dúvida, até porque é uma pregação constante da esquerda brasileira, é sempre fazer com que os militares tenham a imagem de que no dia seguinte vão dar um golpe e derrubar o governo. Isso não tem nenhum sentido. A partir de 1964, mesmo considerando o período do regime militar, a minha geração e as gerações seguintes, eu saí oficial em pleno regime militar, eu sou aspirante de 1969, né? As nossas gerações foram formadas dentro de absoluto respeito à ordem democrática, aos direitos humanos. Então isso aí é puro ranço, não tem nenhum fundamento isso. As Forças Armadas hoje são baluartes da democracia e fazem questão de ser assim. E não abrimos mão desse respeito à ordem democrática. General, agradecemos muito a sua presença aqui, a sua sinceridade aí. Como já afirmei, nós não temos preocupação nenhuma com o politicamente correto. E sabemos que vamos viralizar aí nas redes, né, pelos nossos cabelos brancos aqui e estarmos falando da forma como estamos falando. Agradecemos muito a sua presença aqui. Depois que passar essa turbulência e que as coisas clarearem mais ainda, porque para todos nós ainda há muita coisa confusa, nós gostaríamos de tê-lo aqui novamente para podermos ter esse papo franco aqui. Muito obrigado. Eu acho que nós temos aí uma grande arma. Em outubro, nós temos uma arma que é apertar os botõezinhos lá conscientemente e votar para que o país possa retomar um rumo aceitável. Ninguém vai esperar que o Brasil, de repente, vai virar um Vaticano. Nem Vaticano, porque agora o Vaticano não tem enrolado em tanta coisa. Mas nós não vamos virar uma Suíça, uma Noruega, uma Finlândia, porque isso requer tempo, né? Um trabalho de educação da população, de modificação, diminuir a desigualdade social. Todos esses conceitos que são colocados e que são eternamente defendidos e que nunca são alcançados, porque são buscados de uma maneira que, para mim, completamente errada, né? Eles são válidos, os conceitos são válidos. A busca pelos conceitos é que tem que ser feita de outra forma. E leva muito tempo, né? É preciso que a gente se convença que é um trabalho longo, ser honesto, vale a pena ser honesto, vale a pena educar. Esse eu acho que é o grande ponto agora.
O Brasil tem que se convencer que, se não for pela educação, nós não vamos sair do buraco. E a eleição seria pelo voto impresso também? Isso aí é outra polêmica enorme. Eu considero duas polêmicas que são muito assim, do agrado popular e do agrado da mídia, e que para mim são extremamente difíceis de se chegar a um acordo. Primeiro, a liberação das drogas. São três, aliás. Liberação das drogas. É uma coisa que a gente procura, ouve, é difícil chegar a uma conclusão definitiva, porque as opiniões muitas vezes são contaminadas pela ideologia. Sim. Entendeu? Outra coisa, maioridade penal, né? É outra coisa complicada pra caramba, porque a gente ouve quem defende a diminuição da idade da idade da maioridade penal, e ouve quem defende que não deve mudar, e a gente sempre fica ali na dúvida quem tem os argumentos mais fortes, né? Exato. E a outra é essa história do voto impresso, porque é difícil, né? Tem especialistas aí em informática que garantem a lisura das urnas eletrônicas, mas tem outros que botam isso aí totalmente em descrédito. Mas são temas polêmicos, são temas candentes e que o país precisa discutir. E se não houver realmente uma preocupação com a educação, nós não vamos transformar o Brasil. Mais uma vez, General Heleno, muito obrigado pela sua presença aqui. A você que nos acompanhou também. Aproveite essas oportunidades para refletir sobre tudo o que foi falado aqui e tire as suas conclusões. Nós não queremos que você siga o que nós dissermos, porque até não estamos dizendo nenhuma coisa que visa convencê-lo. Até a próxima.